Olá, eu me chamo Maria Fernanda e meu grupo ele é constituído por Maria Carolina e Luana Ricari, somos do terceiro B de Informática e ficamos com o tema de proteção de novas variedades de plantas. Bem, a gente vai falar sobre um pouco da introdução ao POV, o porquê de proteger novas variedades de plantas, quais são os requisitos para que uma nova variedade se torne suscetível, quais são os direitos do titular, qual o prazo de vigência do direito do criador e a exibição dos direitos do titular. Bem, a proteção de novas variedades de plantas. Ela também pode ser designada como cultivares e é outro aspecto dos direitos de propriedade intelectual. E ele procura desenvolver e reconhecer os desenvolvimentos dos criadores de novas variedades de plantas, conferindo-lhe um prazo e um direito exclusivo. E alguns são os critérios alguns critérios específicos. E isso cabe ao Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, e ela estabelece que a variedade de vegetais pode ser protegida por 3 vias. A primeira, pelo mecanismo de patente, que ele visa proteger a criação que vai resolver um problema já existente, por sui generis, que é muito utilizada no direito e ela é algo mais peculiar, que ela significa que é algo particular, que quando algo é único da sua espécie. Por um sistema misto, que ele vai ser uma fase inicial, uma fase preliminar e uma fase final. Então, ele vai estar relacionado com o processo dessa proteção. A missão do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o SNPC. E o SNPC, ele foi criado pela Lei de Proteção de Cultivares, que é o LPC. Ele visa garantir o livre exercício do direito e da propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações fitogenéticas na forma de cultivares distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo de proteção de cultivares. E isso vai causar, em alguns países de desenvolvimento, um incentivo que o sistema vai proporcionar a pesquisa em melhoramento vegetal, resultando no aumento de novas cultivares que beneficiam tanto os agricultores como os consumidores. Bem, com isso, a gente tem a Lei de 9.456, que ela vai visar o agricultor, ao obtentor e ao governo. Ao agricultor, ela vai gerar mais uma inovação, uma maior qualidade, mais alternativas de cultivo. Ao obtentor, ela vai ter um retorno de investimentos na pesquisa. E ao governo, vai aumentar os investimentos no setor privado, atrair investimentos no setor agrícola e uma estratégia que vai propiciar maior competitividade no agronegócio internacional. Então, vai ser algo que vai estimular a todos os âmbitos. Bem, a UPOV ela é a União Internacional para a Proteção de Obtenções de Vegetais e ela é uma organização internacional administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a OMP. E o Brasil ele tornou-se membro dela com a Convenção de 1978. E ela foi estabelecer princípios gerais para o exame das variedades de plantas quanto à distinguibilidade, uniformidade, estabilidade e diretrizes para as espécies. Porém, o Brasil quis ter uma integração mais autônoma, que passava pela adesão aos regimes, dentro eles ao POV. Esta decisão foi percebida como meio de maximizar oportunidades e parceiros. Mesmo com a legislação que fosse ser mais rígida, o Brasil alegou oficialmente que a decisão era justificada pelo fato de constituir uma forma mais branda de proteção. E tratou-se de uma decisão mais política do que técnica, que deve ser entendida no seu contexto histórico. Bem, e por que essa proteção de novas variedades de planta? A possibilidade do obtentor ter determinados direitos exclusivos referente a uma nova variedade de plantas dá ao obtentor bem-sucedido uma boa oportunidade de reaver seus gastos e acumular as reservas necessárias para futuros investimentos. E imagina só, sem os direitos dos obtentores, fica difícil a segurança econômica deles, pois por haver vendas em escalas comerciais,
multiplicação de suas sementes sem qualquer recompensa ao criador. Então, isso vai visar uma proteção tanto para a pessoa que cria quanto para a pessoa que vai comprar. Isso vai estabelecer uma organização. Olá, meu nome é Luana e eu vou dar continuidade no trabalho falando sobre quais são os requisitos para que uma nova variedade de planta se torne suscetível de proteção no Brasil. Bom, primeiramente, ela deve ser produto de melhoramento genético. Mas para que isso serve? Para que a espécie seja mais durável, para que seja mais adaptada ao local onde o melhorista vai querer produzir. E também para melhorar o aspecto e a resistência da planta. Por exemplo, a bananeira, ela possui uma doença chamada cigatoca negra, que dizima plantações inteiras, então ela é um fungo. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, conseguiu criar uma variedade que é resistente a esse fungo. Então, é por isso a importância do melhoramento genético para essas plantas. Ela deve ser de uma espécie passível de proteção no Brasil, não pode ter sido comercializada no exterior há mais de 4 anos ou há mais de 6, nem no Brasil há mais de 1 ano e deve possuir uma denominação própria. Esses 3 últimos requisitos, que no caso é ser distinta, ser homogênea e ser estável, elas são destacadas porque elas precisam ser comprovadas, e essas comprovações são feitas a partir de testes que são feitos por pessoas especializadas na área, que são as pessoas responsáveis pelo melhoramento genético das plantas. Então, deve ser comprovado que essas plantas não devem sofrer alterações nenhumas durante as suas propagações, durante as suas reproduções. E quais são os direitos do titular? Esses direitos, eles são concedidos a partir de um certificado, precisa de um certificado de proteção, e esses direitos são produção e reprodução das plantas, condicionamento para fins de propagação. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse titular, ele pode estipular como ela pode ser produzida. Tem o direito de oferecimento à venda, exportação, importação, armazenagem das plantas de qualquer espécie. Mas quais são as exceções quanto ao direito do titular? Ou seja, para as pessoas que estão envolvidas nesse processo também. O agricultor, por exemplo, ele pode reservar uma parte da sua produção para poder usar ou vender o alimento, apesar de não poder replantar. O pequeno produtor rural, ele pode produzir sementes e negociar, pode doar, pode trocar com pessoas que também são pequenas produtoras. O melhorista, ele pode usar parte das plantas para fins de pesquisa científica. Então, essas pessoas que também estão envolvidas não precisam da autorização do obtentor para poder fazer esses processos. Olá, eu me chamo Maria Caroline e eu vou dar continuidade à apresentação. Qual é o prazo de vigência do direito do criador? Segundo a Lei Brasileira nº 9.456/97, a qual já foi tratada anteriormente, o prazo de proteção é de 15 anos para a maioria das espécies, principalmente grãos, como oleaginosas, cereais e etc., exceto para videiras, árvores frutíferas, ornamentais e florestais, pois o prazo dessas se altera para 18 anos. Observação: ambos iniciam a contagem a partir da data de concessão do certificado provisório, ou seja, não necessariamente necessita do certificado definitivo para essa contagem iniciar-se. A extinção do direito do titular, ela se dá pelos seguintes meios: pela expiração do prazo de proteção, pela renúncia do titular ou pelo cancelamento do certificado de proteção, que é através das seguintes hipóteses: perda de homogeneidade ou estabilidade, ausência de pagamento da anuidade, ausência de procurador, no caso de cultivares estrangeiras, ou seja, pelo fato de elas serem estrangeiras, elas necessariamente precisam de um procurador. Pela não apresentação da amostra viva ou caso a amostra esteja impactando de forma desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. Observação: extinta a proteção por qualquer uma das hipóteses acima, a cultivar cai em domínio público, ou seja, quaisquer pessoa pode fazer uso da cultivar. E, por fim, a declaração de nulidade. Declarar nulidade dos direitos de proteção quer dizer que esse direito nunca foi concedido e é um ato com grandes consequências, pois significa que aquele titular não deveria ter a proteção da cultivar. O processo pode ser instaurado por um ofício ou ao pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse. E é isto. Aqui estão nossas referências e obrigada.